No mesmo dia em que batemos 88.500 no BTC, batemos também 81 mil dólares, agora estamos no meio do caminho. Para onde vai o Bitcoin? O que vai acontecer com o mercado? O que vai acontecer com as criptomoedas? É o que tentaremos descobrir no vídeo de hoje. Bora? Deixa o like aí, por favor, porque o bicho tá pegando. Tudo começou com a expectativa sobre esse dia tão importante para a economia mundial. Estados Unidos aplicando ali, ó, tarifas sobre produtos estrangeiros. Então tá aqui, ó, conhecido como Dia da Libertação, porque o Trump disse que era um dia que os Estados Unidos ficariam livres dos produtos estrangeiros. Será esse o fim da economia globalizada? Por que Trump está aplicando tarifas sobre outros países? É a reciprocidade. Países taxam os Estados Unidos, tarifam as mercadorias americanas. Por exemplo, o Brasil cobra 18% sobre exportações de etanol dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos cobrava apenas 2,5%. Não parece muito justo. O que o Trump quer fazer, ele quer meio que igualar isso. E claro, os outros países não gostam dessa história. Mas acabou não sendo tão recíproco assim. Trump deu uma colher de chá para outros países que tarifam pesadamente os Estados Unidos. As tarifas não serão totalmente recíprocas. Eu poderia ter feito isso, mas seria difícil para muitos países e não queríamos fazer isso. Então, ele poderia igualar. Se você me cobra tanto, eu te cobro a mesma coisa. Mas não. Na média, vocês vão ver que ele cobrou aqui metade, né? Tá aqui, ó, a divulgação. China, por exemplo, cobra 67% dos Estados Unidos, ele está cobrando 34%. União Europeia, 39%, ele está cobrando 20%. Vietnã cobra 90%, ele está cobrando 46%. Taiwan, 64%, 32%. Geralmente metade do que é cobrado dos Estados Unidos. Mesmo assim, são tarifas extremamente pesadas. Imagine o dano que isso causa para empresas de outros países que tentam vender para o maior mercado do mundo, para os Estados Unidos. Agora fica muito mais complicado. Elas não conseguem competir da mesma forma com produtos fabricados dentro dos Estados Unidos. Isso gera o quê? Queda de faturamento, queda de lucro e, portanto, queda das ações, que é exatamente o que estamos vendo no mercado futuro. Já que o mercado está fechado, né, estava fechado na hora da divulgação do Donald Trump, né, na hora da live do Donald Trump, o mercado futuro, como estamos vendo aqui do S&P 500 futuros, desabou 3% em somente 4 minutos. Ele ia falando, o mercado teve uma vela vermelha absurda. Isso significa aqui uma destruição de 1,3 trilhões de dólares de valor de mercado em somente 4 minutos. Isso mesmo. O valor de mercado do Bitcoin, mais ou menos, evaporou em 4 minutos. Isso somado aos danos que já tivemos no mês passado. Esse gráfico explica justamente isso, tá? Vocês percebem que, devido à ameaça das tarifas, o mercado já estava fugindo do risco. Isso fica claro nesse gráfico, onde as bolinhas pretas indicam a média desses ativos para os últimos 12 meses. Vocês percebem aqui que no Bitcoin a média era muito superior a de todos os outros ativos, né? Ele teve aqui uma média de 7% ao mês, enquanto outros ativos nem se aproximavam aqui do retorno do Bitcoin. Mas no mês de março, especificamente, aqui está 0%, tá? Vocês percebam que o cobre subiu mais de 10%, isso devido ao medo das tarifas, então o pessoal quis comprar cobre antes das tarifas, e também o ouro disparou e bateu alta histórica. O ouro conhecido como safe haven, né? Portanto, ali um porto seguro em momentos de tensão. Momentos de tensão, tarifas, o ouro bateu alta histórica, bateu aqui 10% de retorno no mês passado. Já o Bitcoin, que tinha o maior retorno aqui médio dos últimos 12 meses, ficou negativo, como vocês estão vendo, né? Ele ficou abaixo de zero, como vocês podem ver nesse gráfico. Só que não foi somente o Bitcoin. Todos os outros ativos que estão vendo aqui, incluindo a bolsa, o S&P 500, também ficaram no negativo no mês passado. Inclusive o S&P 500 mais negativo do que o próprio Bitcoin, provando para você que não é um problema do BTC ou das criptomoedas, e sim um problema macroeconômico. E aí entra o meu ponto do vídeo anterior. A gente já perdeu muito, o mercado já sangrou muito devido ao boato das tarifas, e elas estão acontecendo agora. No vídeo anterior eu falei para vocês que a gente deveria ver ainda um sangramento acontecendo hoje, os últimos abalados por esta questão aí de tarifa, né, aqueles que não correram até agora, os atrasados, correm hoje, gerando quedas fortes do mercado, por exemplo, que estão vendo ali no S&P 500 futuros. Mas não tem muito para onde sangrar na minha visão. Talvez a gente continue vendo sangue ao longo da semana, mas chegaremos num piso
E isso está claro neste gráfico do BTC, tá? Então o preço do BTC é a linha preta e esta linha verde aqui, ela mostra inflows, ou seja, entrada de bitcoins nas exchanges. Obviamente, se pessoas enviam Bitcoin para as exchanges, a intenção das pessoas é o quê? Vender Bitcoin. Portanto, quanto mais alta vai essa linha verde, pior, no sentido de que essas pessoas vão vender os Bitcoins e gerar queda de preço, como vocês percebem que acontece, né? Por exemplo, este pico de venda aqui gerou esta queda no preço do Bitcoin. Veja que a linha preta começa a ter uma tendência de queda. Este topo recente aqui, nas vendas de BTC nas exchanges, gerou esta queda mais recente que estamos vendo. Mas note que estas vendas estão caindo, né? A entrada de Bitcoin nas exchanges, ó, que foi de 81 mil BTCs lá na virada do ano passado para esse, caiu para 60 mil BTCs algumas semanas atrás e agora caiu para somente 29 mil BTCs. Mostrando que um esgotamento da força vendedora. E quando isso acontece, como por exemplo, neste momento, né, depois de um grande pico de venda, acontece esse vale, acontece essa queda nas vendas, o que acontece com o preço? O preço, lá na frente, ele volta a se recuperar, porque acabou a força vendedora. E essa é justamente a minha expectativa. Aqueles que já iam vender por causa das tarifas, já venderam. Ou estão vendendo agora os últimos ao longo dessa semana. Não vai sobrar muito impacto das tarifas. Elas já se tornaram uma realidade. E muito pelo contrário. Na verdade, o que pode surgir a partir de agora são notícias positivas. Como, por exemplo, essa notícia de que não é exatamente recíproco. O Trump não está devolvendo na mesma medida as tarifas de outros países. Ele está devolvendo mais ou menos metade do que tarifam os Estados Unidos. Não é uma notícia relativamente positiva? E é aí que entramos naquele ponto que eu trouxe no vídeo anterior, que as tarifas podem acabar sendo positivas a partir de agora. Depois do pânico, depois da tempestade, vem essa calmaria que eu estou falando. Inclusive, algumas matérias de hoje começam a sugerir a mesma coisa. Por que as tarifas de Trump podem realmente ser boas para o Bitcoin? Está aqui o Trump. E olha só o que fala a matéria. Vou resumir para vocês. A incerteza econômica pode levar os investidores a buscar Bitcoin, assim como procuraram ouro nos últimos meses. Acabei de falar para vocês que o ouro bateu alta histórica. O Bitcoin ainda não está tendo esse impacto de ouro digital. Não! No primeiro momento, os investidores estão olhando para o Bitcoin como uma ação maluca de tecnologia. Sei lá, uma ação da Nasdaq maluca e vai desabar junto com o mercado. Mas geralmente o que acontece na sequência é que investidores olham para o Bitcoin também como ouro, um ouro digital. Note aqui o Bitcoin precificado em ouro, para vocês verem que até agora ele não bateu a alta histórica. Ele está no mesmo nível lá de 2021, tá? Quando você precifica em ouro, não em dólar. Você percebe que ele não conseguiu superar o topo e ao testar essa resistência, o preço desabou para voltar para essa linha de tendência de alta que vocês estão vendo aqui. Tá? A minha expectativa é que em algum momento a gente vai romper esse teto aqui, essa resistência, e vai ter uma explosão de valorização do Bitcoin acima do ouro, que já está em alta histórica. Isso vai ser surreal, a disparada de preço em dólares, tá? Se em ouro o Bitcoin aqui romper, você imagina o que vai acontecer em dólares. Eu acredito que isso ainda vai acontecer ao longo desse ano. Mas voltando para a matéria aqui, o impacto das tarifas sobre criptomoedas pode ser precificado e o pior já pode ter acabado. Exatamente o que eu venho falando para vocês. Eu acho que quem ia vender devido a isso, a maior parte já vendeu. A força vendedora está acabando. Acho que as tarifas enfraquecerão o papel dominante do dólar e criarão espaço para os concorrentes, incluindo o Bitcoin. Claro, pessoal. Você acha que os outros países que estão tomando pancada dos Estados Unidos agora vão gostar mais ou menos da moeda dos Estados Unidos? Menos, né? Eles querem ficar menos expostos aos riscos dos Estados Unidos. Portanto, eles precisam de moedas alternativas. E entre essas moedas alternativas, uma das melhores opções para você não ficar dependente de um outro país é justamente o Bitcoin. Isso é positivo para o Bitcoin. Os preços caíram a curto prazo, mas os primeiros meses da administração Trump aumentaram minha convicção a longo prazo para o Bitcoin como um ativo monetário global. Pendle ainda acredita que o Bitcoin atingirá novas máximas históricas este ano, e eu também acredito nisso. Mesmo assim, como vocês podem ver nessa tabela aqui que resume as tarifas aplicadas hoje pelo Trump,
É algo muito forte, pessoal. Estamos falando aqui de tarifas de 34%, 20%, 46%. O Brasil aqui aparece com 10% de tarifa, né? Relativamente baixo, surpreendentemente baixo para o Brasil, né? China com 34%. E vocês imaginam o impacto para as empresas e até para as pessoas. Os americanos pagariam muito mais caro por produtos importados de outros países. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: até quando isso vai durar? Vocês acham que todos os países vão achar legal perder dinheiro? Ah, tá, tudo bem. Vamos parar de vender um para o outro, então vamos reduzir o comércio internacional, acabar com o globalismo, a gente não vende mais para outros países e vamos ficar assim perdendo dinheiro, perdendo imposto. Você acha realmente que isso vai acontecer? Não. O que deve acontecer a partir de agora são negociações para redução das tarifas. É uma coisa muito inteligente feita pelo Trump, porque no curto prazo é negativo para todo mundo, e justamente por ser negativo para todo mundo, incentiva uma negociação que baixa as tarifas de ambos os lados. Portanto, se a China cobra 67% dos Estados Unidos, não, agora eu vou baixar. Vamos baixar aqui os dois lados para 20%, e aí a China, ao invés de cobrar 67%, cobra 20%, e os Estados Unidos, ao invés de cobrar 34%, cobra 20%, e fica tudo bem, tudo melhor para todos. E isso é uma notícia extremamente positiva. Como que o mercado vai reagir a partir daí? Mesma coisa pra gente, brasileiro aqui, que toma tanta pancada quando tenta importar um produto, né? Você tenta comprar um produto de fora, o que acontece com você? Você não toma lá 100% de taxação em cima? Bom, qual é a tendência agora? Para evitar que as empresas brasileiras comecem a ter prejuízo, o governo brasileiro vai ser pressionado a baixar isso, para que os Estados Unidos também baixe as tarifas. E aí você, no caso, vai pagar menos nos produtos. E esse impacto que vocês estão vendo agora na bolsa, nos ativos, o que acontece quando a gente reverte, quando as tarifas globalmente forem reduzidas? A bolsa não só sobe, ela dispara, ela explode. Os mercados tendem a fazer isso com muito mais força, principalmente porque o Trump está pressionando o Fed, o Banco Central americano, a baixar taxa de juros. Portanto, abrir torneirinha, jogar dinheiro para o mercado. Tudo isso somado tende a gerar uma explosão. E essa pressão do Trump já está surtindo efeito. Matéria de hoje: o México não entrará em um tete-a-tete com os Estados Unidos, diz a presidente mexicana. Ou seja, não tentará equiparar tarifação para os Estados Unidos, né? Ah, eles aplicaram tarifa, vão aumentar a tarifa para eles também. Não. O México está falando, não vou fazer nada. Não vou entrar nessa porque é pior para a gente. Ou seja, está recuando, está dando um passinho para trás para mostrar para os Estados Unidos que não vai ser uma guerra comercial, que eles querem negociar. Então, já está surtindo efeito e a tendência é isso aumentar no médio prazo, porque as empresas não vão ficar aí perdendo trilhões de dólares. O Estado não passa de um capanga daqueles mais poderosos do país e, obviamente, ele vai precisar solucionar esse problema via negociação. Então, notem a vela maluca do Bitcoin no dia de hoje. Esta vela aqui representa o preço do Bitcoin hoje. No momento está em 84, correto? Mas note, o topo chegou a testar lá o nosso EMA 50, a nossa média de 50 dias, batendo em 88.500 dólares. E nesse mesmo dia, o Bitcoin teve uma mínima, pessoal, de incríveis 81.188. 81 mil dólares. Como que o Bitcoin consegue sair de 88 alto e vai bater em 81 baixo no mesmo dia? Isso mostra a volatilidade que o mercado está no dia de hoje, a incerteza gerada com essas tarifas. As pessoas não sabem o que fazer. Isso é bom ou isso é ruim? Ninguém entendeu. Então esperem esse mercado maluco com altíssima volatilidade, seja em ações, seja em criptomoedas, pelos próximos dias, tá? Não será algo baseado na razão, e sim na emoção. E isso você pode aproveitar para comprar ativos descontados. Imagina você aí que conseguiu comprar Bitcoin a 81 mil dólares no dia de hoje, né? Uma baita compra, uma baita oportunidade você conseguiu comprar aí. Isso pode acontecer novamente nos próximos dias. Então fiquem muito atentos a todos os mercados para realizar ali compras num preço médio mais baixo. Por sinal, vocês lembram que no vídeo passado eu comprei Strategy, ações da Strategy, a empresa que mais tem Bitcoins, correto? E olha só o resultado no dia de hoje, tá? Eu comprei, como vocês podem ver aqui, no preço de 291 dólares e hoje a Strategy fechou em 312 dólares, um ganho de 7,14%, pessoal.
Já ganhei 7% com Strategy, vocês estão vendo aqui, né? Mas eu espero perder tudo isso amanhã. Como vocês viram, o mercado futuro desabou. E eu não duvido nada que a ação da Strategy também desabe amanhã, devolvendo aí todo esse lucro que eu tive. Sem problema, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar mais. Eu quero comprar ativos com muito desconto ao longo dessa semana volátil que a gente tende a ter. Para fechar esse vídeo, eu quero trazer uma notícia que reflete a diferença de visão dos Estados Unidos para o Brasil. E por que isso vai te afetar pesadamente, como sempre afetou, né? Por isso que a gente está tão atrasado. Olha aqui a notícia de hoje. A Fidelity lançou um plano de aposentadoria sem taxas para adultos dos Estados Unidos investirem em Bitcoin. Plano de aposentadoria em Bitcoin sem cobrar taxa. Fidelity, uma das maiores gestoras do mundo, lançou isso para os americanos. O americano agora pode ter um plano de aposentadoria com Bitcoin, não mais com moedinha estatal. Isso é muito relevante. No mesmo tempo, aqui no Brasil, sai a seguinte notícia. Investimentos em criptomoedas estão vedados direta e indiretamente, diz coordenador de normas da Previc, regulador do setor de previdência privada. No mesmo momento que os Estados Unidos abrem as portas para uma previdência, para uma aposentadoria com Bitcoin, isso é proibido para o brasileiro. E isso é proibido para o brasileiro porque governos de países subdesenvolvidos, governos socialistas, eles não gostam de liberdade econômica. Eles não gostam que você tenha liberdade alguma. Se eles te derem liberdade para comprar Bitcoin e prosperar, você vai deixar de comprar, por exemplo, títulos públicos. Títulos que o governo emite, dívida que ele passa para você. Você vai deixar de financiar esse governo. Então, o que ele faz? Ele te mantém na pobreza e te mantém dependente do Estado, porque isso também gera voto. Quanto mais pessoas ali necessitadas, ganhando Bolsa Família, é mais um voto para o político, porque aquela pessoa vota no partido que está no poder para evitar perder o benefício que ela tem, por exemplo, com Bolsa Família. E é justamente por isso que nós lançamos nesta semana o nosso curso do zero ao DeFi. DeFi é finanças descentralizadas, ou seja, não depende do governo, não depende de autorização estatal ou autorização do seu banco para você ter acesso a bons investimentos. Essa é a única forma que o brasileiro hoje tem de fugir dessa desgraça de país. Enquanto os Estados Unidos está progredindo uma velocidade incrível, justamente por abraçar as criptomoedas, nós vemos aqui eles proibindo brasileiros de terem acesso a criptomoedas até para se aposentar. Então, se você quiser ter acesso a esse curso de finanças descentralizadas, o link para o Nação Criptomaníacos está aqui embaixo, tá? Dá acesso a todos os cursos da história da Criptomaníacos.